mais um episódio do PodMed, o podcast do portal da Revista Ampla, a revista das Unimedes do estado do Paraná. Hoje a gente está aqui para falar de um assunto muito sério, as fraudes na saúde suplementar. Um estudo do IESS, publicado há 2 anos, estima que as fraudes, unidas ao desperdício em saúde, somam mais de 30 bilhões de reais. Esse valor impacta a saúde das operadoras de saúde e desequilibra todo o sistema de saúde no país. Eu me chamo Louise Fiala e para essa conversa eu recebo hoje o presidente da Unimed Paraná, Paulo Roberto Fernandes Faria, o coordenador da assessoria jurídica, Eduardo Batistel Ramos, e a analista Renata Rafaela de Oliveira, que também é responsável pelo escritório antifraude da Unimed Paraná. Sejam todos muito bem-vindos e obrigado por aceitar esse convite. Obrigado, Luiz. Isso é uma grande oportunidade para nós, estar falando de um assunto importante, que é o escritório antifraude. E para a gente falar sobre a fraude dentro da saúde, a gente precisa então antes dar um passo para trás e realmente entender o que isso implica, o que isso quer dizer. Bom, Renata, você pode explicar para a gente melhor o que é essa fraude dentro da saúde suplementar, como que ela acontece? A fraude nada mais é do que uma ação cometida para enganar alguém, pensando num benefício próprio, né, e acaba prejudicando uma instituição e uma outra pessoa. E assim, dentro da saúde suplementar, ela ocorre no momento da utilização do plano de saúde. Então, um exemplo, né? Eu vou lá emprestar minha carteirinha, certo? Então, assim, a partir desse momento eu estou cometendo uma fraude. Bom, doutor, e o senhor que também é um gestor dentro da área da saúde suplementar, como é que o senhor enxerga o impacto que essas fraudes, essas atitudes ilícitas, como a Renata pontuou, trazem para a sustentabilidade do setor? No setor de saúde, e em particular na saúde suplementar, os desperdícios representam em torno de 30% de todos os custos. Veja a importância. E as fraudes são um item importantíssimo dentro dessa esfera de desperdício. Né? E nós temos o dever de trabalhar, de fazer uma gestão extremamente profissionalizada, protegendo o nosso beneficiário, protegendo o nosso cliente, protegendo as empresas que nos contratam, né? Porque o financiamento ele é limitado. Né? Ele tem um limite possível. Né? E nós temos que, dentro de uma gestão extremamente profissionalizada, ir trabalhando com esses desperdícios. E o foco na fraude é um foco importantíssimo e a fraude tem que ser combatida nesse sentido. Complementando, doutor, essa questão dessa limitação, isso impacta aquilo que a gente chama de mutualismo também dentro do plano de saúde, as fraudes? Sem dúvida, porque todo esse desperdício e a fraude, como eu falei, é um fator importantíssimo, é um item importantíssimo. Isso aí faz com que se altere a planilha atuarial do plano de saúde. E quem acaba sendo penalizado é o beneficiário, é a empresa, né, que tem que, vamos dizer assim, arcar com toda essa questão. Não é? Então, todos os atores, sejam beneficiários, sejam prestadores, a operadora, todos têm que participar desse combate. Né? É um combate importante, é um combate que visa a sustentabilidade do setor. E, Eduardo, assim, a partir desses impactos que o doutor citou, que aspectos legais que estão relacionados com essa prática? Como que é possível a gente coibir? A legislação é abrangente em relação a aspectos relacionados à fraude, especialmente com relação à própria Lei 9656, que autoriza a rescisão do contrato por fraude. Então, é um aspecto muito importante em relação à conduta do beneficiário que, porventura, possa ser flagrado numa circunstância como essa. Também a ANS traz na sua normativa RN 558 aspectos envolvendo a declaração de saúde. Logo que o beneficiário é admitido no plano de saúde, ele acaba por informar a sua situação de saúde, mas se porventura acabar faltando com a verdade no ingresso do plano, ele poderá também ter o contrato rescindido por fraude. Outro aspecto importante. Também, toda vez que a gente acaba cometendo um ato ilícito, e uma fraude é um ato ilícito, né, nós violamos um direito e causamos um prejuízo a outrem, eu fico responsável pela reparação do dano. E veja mais, em relação também, se a pessoa tem um vínculo empregatício, né, poderá, se comunicado ao contratante do plano, por exemplo, um plano coletivo, né, poderá ter como consequência até mesmo uma justa causa, porque um dos atos é o ato de improbidade e uma condenação criminal. Depois falaremos adiante, mas também tem um aspecto criminal. Não parece, mas a fraude também é cometer um crime. E isso recai muito naquilo que às vezes as pessoas cometem atitudes no dia a dia, muito ali amparadas pela impunidade. Então, como o Eduardo está pontuando, não é bem assim, né, Eduardo? Exato. É importante que
todo mundo esteja muito ciente, né, em relação da utilização do plano, né, nas relações com a rede credenciada, enfim, independente de prestadores. É importante no dia a dia estarmos atentos a utilizar o plano de modo correto nessa relação com todos os atores. Bom, o Eduardo citou ali alguns dos possíveis, né, ações ilícitas, fraudes que podem acontecer, como ali no ingresso do plano de saúde, mas existe alguma fraude que é mais cometida, que é mais percebida, assim, por quem organiza, quem fiscaliza? A fraude que é mais percebida é o reembolso fraudulento. Né? É o reembolso fraudulento. E dela participam inúmeros atores que, de maneira inadequada, fazem esta solicitação do reembolso de procedimentos, eventualmente, que nem existiram. Ou que, quando existem, são superfaturados, ou a sua frequência é aumentada. Quer dizer, hoje, o ponto que está mais em voga, e a mídia especializada tem feito matéria sobre isso, é o reembolso. Né? Isso tem aparecido na mídia jornalística e com uma certa ênfase, porque todos entendem que isso prejudica a todos. Sim. Né? Prejudica a todos. Prejudica principalmente aos beneficiários, prejudica aos nossos contratantes. Quer dizer, essa é uma questão que tem que ser combatida, né, a fundo mesmo. E aí nós precisamos da ajuda de todos. Né? Porque sempre existe uma motivação, sempre existe alguém querendo levar vantagem e tenta aliciar outros, né, para que participem. Convencer alguém. Exatamente, esse convencimento, esse aliciamento, e aí que todos podem participar. Né? Todos podem participar e, havendo uma situação dessa de aliciamento, de convites inadequados, a pessoa pode comunicar à operadora que ela está ocorrendo isso, e aí a operadora vai tomar as devidas providências. Né? Só dizer um detalhe, que hoje o foco maior é em reembolso, mas existem fraudes dos mais diversos tipos. E isto nós temos percebido que aos poucos tem aumentado. Né? Então, é necessário coibir, porque senão isso toma uma proporção que fica cada vez mais impactante no plano de saúde. Eu acho que destacar, Luísa, também, novamente, essa questão da ocultação da doença pré-existente no momento da contratação do plano de saúde. Né? O pessoal tem falado bastante da questão do reembolso, mas quando a gente para pensar, desde que abriu a primeira operadora de saúde, lá nos primórdios, sempre tem alguém ocultando alguma doença. Né? Eu tenho ali um problema de hérnia de disco, vou ocultar, porque lá para frente... Sou espertinho, eu não vou contar, ninguém vai descobrir, eu entro no plano e está tudo certo. Exatamente. E uma curiosidade, assim, em cima disso, que recentemente, né, a gente está sempre estudando, porque a fraude sempre tem meios novos, a FGV recentemente soltou um estudo falando que assim, 50% dos brasileiros, não foi nem dos beneficiários de plano de saúde, eles não entendem ou não sabem o que é uma fraude. Então, muitas vezes, a pessoa que oculta esse tipo de doença não está nem sabendo ou ainda não percebeu que isso é uma fraude. É igual a gente comentou agora há pouco. Tem pessoas que se valem da impunidade e tem pessoas que não entendem o quão grave é. Sim. Acha que é só eu não vou contar porque aí daí o plano não vai... Né? A pessoa não entende. Seria mais nesse sentido, isso. então. Eu acho que a gente tem que divulgar mais, até mesmo para os nossos beneficiários, os nossos prestadores, o que é a fraude. Porque, assim, a tentativa de fraude a gente nunca vai conseguir eliminar, né? Mas, assim, a gente tem que conscientizar para que isso não ocorra. Entendi. Disseminar informação mesmo para entender, igual o Dr. Paulo citou. Quando alguém está ali te aliciando a tomar uma atitude indevida, às vezes você nem percebe realmente o quão errado, o quão grave é. Então, quanto mais informação a gente tiver, a tendência é que menos pessoas acabem cometendo sem nem perceber. Exatamente. Eu gostaria de voltar num ponto que o Dr. Paulo explorou bem, em relação aos participantes. Todos são importantes na constatação em relação à fraude. Veja que pode ser o beneficiário, eventualmente, sendo aliciado, portanto, não se deixa aliciar, mas o prestador também, quando vê um mau comportamento, também é um importante participante em alertar o plano de saúde. Já vimos casos em que o próprio hospital identificou, né, a ocorrência da fraude e comunicou ao operador. Então, do mesmo modo em que o beneficiário comunica à operadora de eventuais tentativas, a rede, da mesma forma, comunica à operadora se porventura identifica algum ato, alguma tentativa de fraude por parte de um beneficiário. Então, todos são responsáveis por essa comunicação.
Pela fiscalização também, né? Exato. E assim, bom, era até uma pergunta que eu ia fazer sobre o que a gente tem que fazer se a gente percebe que tem alguma coisa errada. O Eduardo citou essa questão de comunicar a operadora. Existe algum processo que tem que ser feito? Por exemplo, eu entro em contato direto pelo telefone da minha operadora? Onde que eu vou para realmente... Eu vi que não tá legal, que tem alguma coisa estranha nesse processo, não sei se é uma fraude ou não é, mas, né, por segurança eu quero comunicar para ver se está tudo certo. Com quem que eu falo, como que eu faço? É a maneira mais fácil, mais rápida, mais prática, né? Que funciona 24/7, quer dizer, a qualquer hora, qualquer dia, é o SAC, Sistema de Atendimento do Cliente. E fazer uma denúncia no SAC. Tá? Fazer uma denúncia no SAC, se a pessoa não quiser se identificar, não há necessidade, mas fazer essa denúncia ao SAC. Né? Denunciar o que está ocorrendo, onde está ocorrendo, de que maneira está ocorrendo, e para que isto seja desencadeado um processo de correção. Né? Eu diria que as fraudes ocorrem principalmente porque há um ambiente que tolera, há um ambiente de leniência. Né? Então, nós precisamos combater dessa maneira e nós precisamos também informar, porque o processo antifraude é um processo educacional. Sim. Né? Ele exige informação, ele exige educação, né? E todos nós temos que estar cientes que isso é um processo que acaba recaindo sobre todos nós. Sim. Não é exclusivamente sobre a operadora. Né? Porque, como eu tenho dito em outras ocasiões, nenhuma operadora de plano de saúde gera riqueza, gera valores, nada. O que tem que ser exigido dela é uma gestão profissionalizada. Então, ela recebe os valores dos seus clientes, né? Dos seus clientes pessoa física, dos seus clientes pessoa jurídica, faz a melhor gestão, e isto sim, dever de ofício, uma gestão profissionalizada, a melhor gestão, para poder, né, proporcionar uma assistência qualificada, para poder ter programas de prevenção de doença e promoção de saúde, quer dizer, para poder levar saúde à sua população de beneficiários. Né? E para isso, vou reiterar isso, e para isso ela tem que, dentro da gestão, evitar o desperdício, e a fraude é um ponto importantíssimo. Então, todos têm que colaborar. Né? Todos têm que colaborar. O beneficiário tem que ser um fiscal nosso, né? Porque ele sabe que aquilo vai recair sobre ele na sua planilha atuarial, no seu reajuste de plano de saúde. Então, isso tem que ser evitado. Né? E nós estamos ao lado do beneficiário, porque nós sabemos que esse financiamento da saúde suplementar, ele tem um limite, o limite do bolso da população. Né? E nós estamos muito preocupados com isso. Muito preocupados com isso. Então, nós temos que agir em todos os pontos para que isto seja sustentável, para que o plano de saúde tenha uma perenidade. Né? Tá certo? Então, esse processo educacional começa com informações como essa, começa como esse podcast, né? Todo mundo tomando ciência da importância disso e evitando ao máximo. Não tem fraude pequena. A fraude pequena leva a uma fraude grande. Exatamente. Né? Tá certo? Então, a tolerância disso aí tem que ser zero. Né? A fraude não pode ser tolerada. Nem uma fraude pequena, nem uma fraude maior, e ela tem que ser denunciada. E o ponto de denúncia é o SAC. Né, o serviço de atendimento ao cliente, que está à disposição 24 horas por dia, todos os dias da semana. E essa importância que o doutor citou do entendimento de não é o plano, não é a operadora, não é o prestador X, Y ou Z que vai sofrer. Eu, como beneficiário, também vou sofrer. Lógico. Não agora, né? Talvez a pessoa não perceba na hora, essa é a dificuldade. Mas a longo prazo, isso vai influenciar na sustentabilidade do meu plano, no reajuste que pode vir, porque o desperdício aumenta, a fraude aumenta, os custos sobem, né, doutor? Exato. Então, é questão de entendimento mesmo de que todo mundo é responsável e todo mundo também pode ser prejudicado por causa disso. Perfeito. Né? E para complementar, nós que somos cooperativas, né? Somos um segmento da saúde suplementar que responde pelo cooperativismo, somos cooperativas de saúde, nós temos o maior interesse de expandir ao máximo essa possibilidade de todos poderem utilizar, né, do plano de saúde Unimed, certo? E, para isso, nós temos que ter valores razoáveis e um atendimento altissimamente qualificado, de alta qualidade. Né? Então, estamos preocupados com essa questão, estamos levando essa informação, estamos trabalhando, né? Estamos aqui trabalhando já com o nosso escritório de fraude, né? No sentido de trabalhar para o beneficiário, para a população, para os 16% da população paranaense, os quase 2 milhões de beneficiários que nós temos no Paraná. Então, eu vou até aproveitar esse gancho que o doutor já citou, o escritório antifraude, e eu até queria entender, assim,
Se vocês puderem me explicar melhor para quem está assistindo, da onde que surgiu essa vontade de implementar esse escritório dentro do Unimed Paraná e como que ele efetivamente funciona, o que ele é? O escritório antifraude na Unimed Paraná é novo, não é? Tá certo? Ele não é um setor antigo, ele é um setor novo. Nós começamos a conversar sobre isso tem mais ou menos 2 anos e meio, né? Estruturamos o escritório antifraude, existe um tempo de estruturação, né? Um tempo de implementação, de maturação desse escritório antes dele entrar em operação. E agora ele está completamente em operação. E a necessidade surgiu por essa profissionalização da gestão. Quer dizer, nós temos que atuar em todos os segmentos. Sim. E houve a necessidade de a gente atuar também nessa fraude. E eu vou dizer que nós estamos com um setor vamos dizer assim, um setor que vai ter a função investigativa. Né? Que é um pouco diferente da função de toda a área de saúde que nós temos dentro da operação, mas necessária. Mais necessária. Né? Então surgiu, dentro dessa necessidade, vamos dizer, o primeiro start, o que motivou mesmo, foi um volume enorme de reembolsos que nós começamos a notar de alguns anos para cá, né? Que nós começamos a receber. Né? E, dentro disso, outras questões também que a gente precisava já entrar em tratamento, como foram citadas aqui, né? Correto? E que, então, nos motivou a criar o escritório antifraude, né? E está trabalhando aí diuturnamente para coibir essas questões e levar a informação, levar a educação e transformar todos os que são beneficiários, os que são os prestadores, os colaboradores das operadoras, todos são responsáveis por essa questão. Né? Da gente ter um sistema adequado, um sistema correto, um sistema que trabalha dentro de uma ética profissional e uma ética de atendimento ilibada. Olha, ele abriu as portas, digamos assim, dentro da federação agora em agosto. Né? A gente tem trabalhado desde o mês de abril, que foi quando eu vim para a área. Né? Ali teve capacitação, a gente fez ali várias ações, a gente desenhou o fluxo, né, do processo. E assim, qual que é o papel do escritório? A gente vai investigar a fraude, óbvio, a gente quer incentivar que todos os colaboradores, beneficiários, né, todo mundo que está à frente ali do plano de saúde, de alguma forma, registre, sim, para a gente alguma suspeita de fraude, mas a nossa intenção, o que é? É trabalhar com a prevenção. Né? Então, assim, é sentar junto com as áreas mesmo, ver ali onde que eu tenho possibilidade, fragilidade para poder inserir alguma fraude e a gente começar a colocar controles internos mesmo, né? Porque, como eu citei, a fraude sempre alguém vai tentar fraudar. Isso a gente não tem como coibir, mas a gente consegue, de alguma forma, limitar. Eu faria uma adição em relação ao binômio detecção e apuração. Certamente, quando os casos que já começaram a surgir, né, serão apurados e detectados, né, isso será levado à alta direção para a tomada de providências. Certamente, né, alguns casos, né, serão levados, né, comunicados à autoridade policial, inclusive também com ações cíveis de reparação dos danos que forem causados à instituição. Então, fatalmente, né, trabalharemos com a prevenção, mas, se detectado, apurado for, né, certamente as providências serão deliberadas pela alta direção e tomadas pela instituição em relação àqueles que, porventura, infringirem a legislação. Bom, Renata, e a gente fala sobre essa tentativa que, não só falando de fraude, mas várias pequenas atitudes erradas que a gente percebe no dia a dia. No mundo ideal, a gente espera que esse mundo um dia exista, não deveria acontecer, né? Não deveria nem ter a tentativa. Perfeito. Você está corretíssima. Quer dizer, nós temos que evoluir com um processo educacional adequado. Né? Nós temos que ter um contingente, a sociedade nossa tem que entender que essas coisas são inadequadas, prejudicam a todos. Não é? E que não podem ocorrer. Não é? Então, com a evolução da nossa sociedade, com a evolução da educação, do processo educacional, da formação do caráter, né? Uma coisa que vem de berço, vem de casa, não é? Essas coisas não podem ocorrer. Né? Quer dizer, o indivíduo passa a não aceitar intimamente que isso aconteça. Então, nem ele é aliciado a isso, né? Nem ele, a hora que percebe, aceita e deixa para lá. Não. Vamos denunciar, porque isto é uma coisa que prejudica a todos. Então, creio eu que com também o processo educacional, a evolução da sociedade, essas questões tendem a minimizar. Né?
Concordo com a Renata que isto eventualmente pode acontecer, mas nós temos que lutar do ponto de vista educacional para que tenhamos uma sociedade realmente evoluída e que entenda o bem comum. Né? É o que a gente espera, né? Sim, com certeza. É excelente o apontamento do Dr. Paulo em relação a isso, e me recordo de 2 exemplos da literatura. O primeiro deles é uma pesquisa que mostrava os diplomatas da ONU lá em Nova York, né, vindos do mundo inteiro, e aqueles que acabavam estacionando seus carros nas imediações da ONU, né, onde não podia se parar, era realmente um diplomata que era de um país que tem um alto nível de corrupção. Isso está, de fato, já uma pesquisa demonstrou isso. E outro estudo interessante é relacionado a estudantes do mundo inteiro que iam para a Inglaterra. Quem acabava cometendo pequenos atos de corrupção, normalmente estudantes que eram, né, oriundos de países com altos níveis de corrupção. Mas com o ambiente, com o regramento, com a questão de justiça social ali dentro da própria cultura da universidade, por exemplo, eles começaram a se amoldar. Então, isso que o Dr. Paulo fala, olha a importância da educação, né, para todo mundo poder acabar fazendo aquilo que é certo, e não passar ninguém para trás. Eu acho que nós estamos sedentos, né, o país fica sedento por um pacto por integridade. E é isso que nós estamos buscando, a nossa parcela modesta de contribuição com a sociedade, e é um dos princípios do cooperativismo, o interesse pela comunidade. Portanto, o que nós estamos fazendo aqui, né, humildemente, modestamente, é a nossa contribuição para, né, uma integridade voltada às relações assim, né, enfim, de retidão e de probidade. E, se você me permite, nós estamos indo na causa raiz das fraudes, né? Das fraudes, correto? Que é a pessoa achar que isso não tem problema nenhum, que, né? E eu creio muito nessa questão de evolução, na questão educacional. Um outro exemplo que nós já estamos vendo no nosso país são pequenos comércios que não tem ninguém fiscalizando e ninguém cobrando. A pessoa vai lá, pega o produto, ela mesma paga, né? Ela mesma paga e vai embora. Quer dizer, pequenas vendas, pequenos comércios. Já vi no aeroporto aqui em Curitiba, né? Em que você podia ir lá pegar o livro, pagar e ir embora. Baseado tal. na Quer confiança. dizer, baseado na correção. Sim. Baseado, né, que é uma sociedade evoluída, que entende o que é correto. Né? E que aquilo faz bem para as pessoas. Com certeza. Né? Isso, no fundo, faz bem para todos nós. Né? Nós temos que evoluir dessa maneira. Mas, enquanto não chegamos lá, é fundamental, até para a proteção, né? A proteção do nosso contingente de quase 2 milhões de beneficiários, que nós trabalhemos no escritório antifraude cada vez com mais profissionalismo e cada vez coibindo isso. E concordo com o que o Eduardo falou, nosso assessor jurídico, que uma vez detectado a fraude, essa fraude tem que ser coibida e tem que ser penalizada. Não adianta simplesmente trabalharmos na prevenção, que é fundamental, mas temos que trabalhar também no tratamento, temos que trabalhar na denúncia, temos que levar isso para que sirvam de exemplo, para que não se repitam esse tipo de conduta. Né? Isso não pode ficar assim, sem o processo corretivo. Sim, né? o processo até o final é uma forma também de educação, né, para todos, né? Porque quando você vê realmente que aquilo pode te prejudicar, né? Você pode acabar sendo preso por isso, certo? Então, realmente, você vai educar e vai ter um exemplo para outras pessoas. Não era a melhor forma, né? Lógico. Sim. Igual o Dr. Paulo falou, deveria ter a questão da educação, mas é uma forma também de educar. Sim, é que toda essa discussão, assim como outras, é tudo uma questão muito cultural. Sim. E a cultura vai sendo mudada nesse trabalho de formiguinha, que é, por exemplo, o trabalho de escritório hoje pode começar como uma formiguinha para daqui a pouco ser realmente, né, além da educação, ser um trabalho grandioso, que é o que a gente espera, e que as pessoas entendam, como foi citado, né, por todos vocês, que não é porque todo mundo está fazendo o errado, eu também vou fazer. Todo mundo está fazendo. É aquele velho clichê, né? O certo é o certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E vale muito mais a nossa cabeça tranquila lá no travesseiro. Exatamente. E já puxando esse gancho da Renata, então. A Renata citou que você cometer uma fraude, você pode ser preso. Então, isso realmente configura um crime. Sim, o crime de estelionato, descrito no artigo 171, porque você, por meio da pretensão de obter uma vantagem ilícita, emprega uma artimanha, né, induz alguém a erro e, portanto, você acaba configurando o delito de estelionato. É um crime com pena prevista de 1 a 5 anos. Portanto, por mais que possa parecer algo do dia a dia, né, uma pequena transgressão, não é. É um crime, portanto, todos aqueles que porventura acabarem, né, enfim, ficando desatentos em relação ao seu modo de retidão de atuar na relação com o plano de saúde, seja em que esfera estiver, certamente poderá sofrer as consequências, como as anteriores que falei na resposta, né, a primeira que fiz, principalmente a questão aí penal. E esse foi mais um episódio do PodMed, o podcast da Revista Ampla. Esse episódio e todos os outros você confere no site da Revista Ampla, no YouTube e também no Spotify.
Muito obrigada e até a próxima.